Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora, para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos aqui Guilhermina para o nosso estudo. Bom que continuamos juntos aqui. E Dario. Olá, queridos ouvintes, mais uma vez estamos aqui, por graça de Deus, para o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje encerraremos as dissertações que são as respostas da pergunta 1009, formulada por Kardec da seguinte maneira: sendo assim, as penas jamais serão impostas por toda a eternidade? E vamos encerrar com o último parágrafo da dissertação de Kardec. Vamos ler o todo e depois nós debateremos. Ademais, a doutrina do fogo material, das fornalhas e das torturas, tomadas ao tártaro do paganismo, está hoje completamente abandonada pela alta teologia. É somente nas escolas que esses assustadores quadros alegóricos ainda são apresentados como verdades positivas, por alguns homens mais zelosos do que instruídos, que assim cometem grave erro, pois essas imaginações juvenis, libertando-se dos terrores, poderão ir aumentar o número dos incrédulos. A teologia reconhece atualmente que a palavra fogo é empregada em sentido figurado e que deve ser entendida como significando fogo moral. Aqueles que acompanharam como nós as peripécias da vida e dos sofrimentos de além-túmulo, por intermédio das comunicações espíritas, poderão convencer-se de que, por nada terem de material, nem por isso são menos pungentes. Mesmo relativamente à sua duração, alguns teólogos começam a admiti-la no sentido restritivo a que já nos referimos e pensam que, de fato, a palavra eterno, que está aqui grifada em itálico, pode ser entendida como as penas em si mesmas, como consequência de uma lei imutável, e não a sua aplicação a cada indivíduo. No dia em que a religião admitir essa interpretação, assim como algumas outras também decorrentes do progresso das luzes, reunirá em seu seio muitas ovelhas desgarradas. Vejamos, aqui, quando Kardec tece considerações a respeito de religião, ele nos fala a respeito da credulidade que geralmente os dogmas estabelecidos geram nas pessoas. Detalhe, quando Kardec começa o parágrafo, nos fala a doutrina do fogo material, das fornalhas e das torturas, tomadas ao tártaro do paganismo. Por quê? Havia o conceito dado pelos gregos, pelos antigos gregos, tá? Do Hades, que é o Hades. O Hades é a região dos infernos, governada por Hades, filho de Zeus, que casado com Prosérpina, que tinha
as almas dos mortos iam para os infernos. Como assim, os infernos? Que era o termo que se utilizava naquela época, tá? Esses infernos eram atingidos atravessando-se o rio Estige na barca que era remada por Caronte. Às portas dos infernos reinava Cérbero, o cão de 3 cabeças, que impedia o acesso àqueles que não eram almas dos mortos e também, ao mesmo tempo, impedia a saída dos mortos da região dos infernos. Os infernos eram divididos em 3 regiões. Havia, para aqueles muito perversos, a região do Tártaro, aonde havia sofrimentos imensos. A definição dos sofrimentos aí, no caso, as descrições são muito variadas por diversos filósofos e pensadores daquela época. Ao mesmo tempo, havia uma região intermediária, que era uma espécie de limbo. Este limbo era reservado àquelas crianças nascidas e mortas muito cedo, e que não haviam pecado, mas ao mesmo tempo não haviam feito nada de bom. Então ficavam ali sob a assistência de semideuses ou de aqueles encarregados de alguma maneira cuidar daqueles que não tinham, digamos assim, o direito a atingir a felicidade suprema, mas ao mesmo tempo não tinham, digamos assim, condições de ser punidos de nada, porque nada tinham feito. E havia os campos elíseos, aonde os justos predominavam e aonde se encontravam. Isto foi um conceito grego passado para os romanos, tá? Hades trocou-se de nome para Plutão, tá? Diante dos romanos. Só que Cérbero, Caronte, a turma toda continuou do mesmo jeito. Não perderam o emprego. Não perderam o emprego. Exatamente. Não, digamos assim, Hades só trocou de nome. Sim, mas a empresa continua a mesma. Exatamente. Aí, o que aconteceu? O conceito, vejam bem, o conceito romano de religião nos trouxe uma porção de coisas. Por exemplo, os mausoléus, os jazigos perpétuos, porque eram feitos feito culto aos ancestrais. Os patrícios romanos sepultavam os seus antepassados em terrenos pertencentes à família. E ali eles cultuavam os penates, que eram os ancestrais. Então, vejamos, há conceitos que hoje ainda persistem, mais de 2, 3 mil anos depois, tá? Sendo que era comum, no caso dos romanos e dos gregos também, a cremação dos corpos. Então as cinzas eram recolhidas em ânforas e colocados naqueles locais que eram os jazigos perpétuos das famílias e mantidos. A diferença é que nós praticamos a inumação. Por quê? Porque é uma herança de origem judaica. Detalhe, nenhum desses termos, nenhum desses fatos existe dentro da Bíblia, nem no Velho, nem no Novo Testamento. É bom que a gente reflita que nós estamos, ao cultivar a ideia da condenação perpétua, nós estamos aqui cultivando um conceito arcaico de uma formação, de um conceito que não é nem cristão, nem existe por conta de uma religião
digamos assim, monoteísta, como era a judaica. Ou seja, nós fizemos uma salada de conceitos quando Justiniano não, desculpem, não foi Justiniano, perdão, eu esqueci o nome do imperador. Em 331, ele, durante uma batalha, ele teria visto um símbolo. Constantino. Foi Constantino, né? In hoc signo vinces, sob este signo vencerás. Então, ele, digamos assim, convocou o Concílio de Nicéia em 325, aonde se criou a chamada Igreja Católica Apostólica Romana, absorvendo uma série de conceitos do antigo paganismo, particularmente o culto aos antepassados e também o conceito dos infernos, do Hades. Então, gente, vejamos, vamos dar um passo adiante nos conceitos. Hoje, a Igreja Católica não admite isso mais. A Igreja Católica hoje diz que o inferno está dentro de nós. Sabia disso? Uhum. Enquanto estivermos submissos ao conceito do erro e admitindo o egoísmo e o orgulho e a vaidade e a perversidade como conceito, nós estaremos sofrendo. O Papa Francisco falou sobre isso outro dia. Não, isso aí já é anterior, inclusive, ao Papa Francisco. Sim. Ele comentou numa homilia dessas. Exatamente. Ou seja, o catolicismo evoluiu, as igrejas evangélicas congregadas também evoluíram, tá? Quem conheça presbiterianos, batistas, wesleyanos, luteranos, calvinistas, vai perceber, até mesmo os anglicanos, vai perceber que mudou totalmente essa conceituação. As pessoas até, inclusive interessante, aquele livro A Cabana, que depois foi convertido em filme, nos mostra muito bem isso. Por quê? Nos mostra uma imagem do contato com Deus, com um Deus que é justo, bom, que educa. Então, não dá mais para conceituar para nós a punição eterna. Então vejamos, o início desse parágrafo já fala, já põe por terra esse conceito da punição eterna. Vamos prosseguir depois com Guilhermina, depois da nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Antes de passar para Guilhermina, perdão pelos meus lapsos de memória, viu? Não é só os 70 anos de idade, não. Depois que eu tive a Covid, a minha memória às vezes fala, como chamei o imperador Justiniano, graças a Deus o Dario se lembra de Constantino. Tem até o Edito de Milão, né, que ele liberou o catolicismo a ser praticado no Império Romano. Exatamente. Né? E quem tem a memória ruim mesmo antes da Covid, como tá pior ainda. Ainda até a justificativa da Covid, mas até a memória ruim desde sempre. A gente ganha sabedoria e perde memória. Alguma coisa tem que ter, né? É um dilema muito grande. Pode crer. Mas tem que ter compensações. É. Mas eu só queria comentar uma coisa importante aqui, tem um pedaço aqui que diz o seguinte: a teologia reconhece atualmente que a palavra fogo é empregada em sentido figurado e que deve ser entendido como significando fogo moral. Aí Kardec complementa: aqueles que acompanharam, como nós, as peripécias da vida e dos sofrimentos de além-túmulo, por intermédio das comunicações espíritas, puderam convencer-se de que, por nada terem de material, nem por isso são menos pungentes. Aí vou pegar aqui para nós, a comunidade espírita. Se nós sabemos, não é uma questão de crer, é uma questão de saber, que a vida continua após a morte. Que nós sabemos que as vidas se sucedem,
Tanto, nós já tivemos para trás, com as respectivas responsabilidades, tanto positivas quanto negativas, e a atual, que é a bênção que estamos recebendo para tentarmos fazer desta vida o instrumento de melhor para que nós possamos fazer, tanto do ponto de vista de tentar consertar o que foi feito de errado e no sentido de aumentar a nossa possibilidade de fazer o bem, como temos a certeza que também temos outras vidas adiante. Então, esse conceito do fogo eterno, ele deixa de ter sentido absolutamente. E o conceito da responsabilidade, e não é nenhuma questão, também não concordo com a palavra culpa, é a palavra de responsabilidade, de saber que no livre-arbítrio eu tenho a oportunidade e a liberdade de escolher o que eu quero. Então, sabendo que as consequências virão, boas ou más, vai depender exclusivamente de nós. Esse conceito, essa percepção de que a responsabilidade é nossa, isso é o que incomoda. Porque é fácil pra caramba quando você bota a culpa em alguém ou alguma coisa, ou alguma lei mágica, ou não fui eu, a lei de Deus é que diz, não fui eu, é que não, sou eu sim. E sou eu sim. Então isso vale pro cotidiano, vale pro rancor, vale pra vingança, vale para tudo. Vale para ler. Estamos aqui hoje. E cada vez mais, o hoje é o hoje. É o presente que a gente recebe de Deus todo dia quando acorda. E neste presente é o tempo que a gente tem das 24 horas de tentar fazer o nosso melhor. O que foi, já foi. O que ainda vem, eu ainda vou construir. Mas eu tenho que ver hoje. Mas fulano... Acabou. Isso é problema de fulano e Deus. Não tem a ver comigo. Eu tenho que fazer da minha vida o meu melhor hoje, nessas 24 horas que Deus me deu hoje. Porque eu não sei quanto tempo vai levar. A qualquer momento, nós não sabemos o nosso contrato, quanto tempo tem. Logo, em termos de hoje, inclusive, isso está muito mais óbvio. Então, hoje é o tempo da gente fazer o nosso melhor hoje, nessas 24 horas. E nas próximas 24 horas que se advirão, pela graça do Senhor. É isso. Daí. Jesus falava, deixa o amanhã para amanhã, né? Exatamente. Olha, João, quando você falou do Tártaro, né? Dessa herança da cultura grega, da mitologia, que é uma coisa muito bonita, aí eu, como artista, aquela coisa já vem, eu me lembrei logo do livro de um escritor português chamado Gil Vicente, que tem um texto, tem um livro dele que ele faz o Alto da Barca do Inferno. Exato. Eu lembrei muito bem desses infernos da época aí. Um dia, quando eu criar um cachorro, eu vou dar o nome dele de Cérbero mesmo. Com certeza. Lembra que ele vai comer 3 vezes. Não é? Haja dinheiro para ração. Né? Haja dinheiro para ração. E adestramento, que deve ser bravo. Exato. Bom, aí eu estava vendo aqui, achei esse negócio do eterno, né? Esse eterno é meio complicado para entender. Mas aqui no caso ele se trata da lei imutável, né? E por essa lei de Deus ser imutável, ou seja, eu te perdoo, mas você tem a chance de consertar a bobagem que você fez. Exato. Tá? Essa que é a lei imutável, e essa lei imutável vai ser eterna mesmo, essa não muda nunca. A neve da montanha um dia pode derreter. A gente fala as neves eternas do Kilimanjaro, né? Tem até um filme aí. Mas derretem com o sol, vira rio. O rio fica até caudaloso na primavera, né? Agora, a lei imutável é eterna na própria acepção e etimologia da palavra. É basicamente isso, não tem muita discussão. Isso aí o Kardec explicando e sendo redundante, porque ele tem que ser redundante, ele tem que fixar isso na cabeça, porque o livro dos Espíritos é um manual de aprendizado do Espiritismo que é básico para todo mundo. Você pode ler, eu admiro quem lê
os livros do Chico, as psicografias, os romances, os doutrinários, né, tanto de Emmanuel, André Luiz e tudo, mas você tem que ter como base, como pilar do Espiritismo, as obras da codificação de Allan Kardec. Sem elas, não tentem aprender e muito menos discutir o Espiritismo, porque a pior coisa é você discutir acerca de um tema que você não tenha conhecimento. Eu até confesso, eu não tenho aqueles grandes conhecimentos que nem nossos grandes e estudiosos e mais antigos do que eu no Espiritismo, mas eu já tenho um mínimo, que eu já tenho noção que tenho muito caminho ainda para estudar. A gente tem muita coisa para aprender. E você lê o Livro dos Espíritos pela primeira vez, quando vai ler a segunda, você já lê de outra maneira, você aprende mais coisa. E na terceira vez, se aquela palavra ali, opa, peraí. Aí você tem e a coisa vai fluindo, entendeu? Não basta apenas uma leitura. Entendeu? O Pentateuco são 5 livros básicos, principalmente o Livro dos Espíritos, o Evangelho e o Livro dos Médiuns. Não estou menosprezando os outros. Todos eles se completam. E é de suma importância a gente ter noção disso. É interessante observar que, inclusive, o não estudar Kardec faz com que muita gente acabe acreditando em coisas que eu diria literalmente absurdas. Tá? Exemplo, é você acreditar, por exemplo, em determinadas, teoricamente, profecias proferidas por médiuns do quilate do Chico Xavier, do quilate de Divaldo Pereira Franco, Zé Teixeira, e nenhum deles, através dos espíritos, trouxe qualquer tipo de profecia. Por quê? Porque o profetizar para eles é ensinar ética, valores, nos estimular a caridade. Todos os autores, André Luiz, Irmão X, Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, José Petitinga, outros autores que falaram a respeito dos autores que escreveram através do Zé Teixeira também, o Charles, que escreveu através da Ivone Pereira, Bezerra de Menezes, todos eles, nenhum deles veio trazer nenhum tipo de novidade ou conceito que fosse assim, uma previsão. Não. Eles vieram nos educar. É exatamente isso que o Livro dos Espíritos nos traz. Material de reflexão para que nos eduquemos. Porque aprender é uma coisa, educar-se é outra. Por isso que o Divaldo leu várias vezes o Livro dos Espíritos, depois, agora eu já sei. Aí a dona, meu Deus do céu, Joana de Ângeles chegou-se diante dele: meu filho, agora nós vamos estudar. Estudar. E aí ele passou a estudar e descobriu que realmente só tinha aprendido alguma coisa, tinha decorado, mas não tinha estudado. Então, nós reflitamos, vamos passar décadas estudando? Vamos. Mas enquanto não vivermos o que está sendo ensinado aqui, nós vamos estar perdendo tempo. Mas, graças a Deus, nós perdemos tempo demais em outras encarnações. Esperamos honestamente estar ganhando pelo menos um pouquinho de tempo nesta existência, para que no futuro possamos nos redimir
de tudo aquilo que já fizemos de errado em outras existências. Eu acho que a gente tem que dar graças a Deus que esta é a nossa primeira encarnação em contato com o Espiritismo. Exatamente. E muitas se seguirão. E ele vai, com certeza, nós vamos levá-lo para outras existências. E não teremos a oportunidade de dizer que nós não sabíamos. Exatamente. Que reflitamos, que o Pai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje agora para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Muito boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, programa no qual nós tecemos comentários a respeito do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós, esta semana, estamos terminando todo o estudo do livro. Chegamos ao seu último capítulo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. E vamos terminar esta semana as preces pelos obsidiados, e que tomam 4 itens aqui do capítulo. O item vai do 81 ao 84. Então, nós vamos começar pelo prefácio hoje. Havendo tempo, já vamos dar uma das preces. E no próximo programa nós estudaremos aquilo que ficar faltando para terminar o capítulo. Por isso que eu acho que esta semana nós devemos terminar o estudo. E na semana seguinte, possivelmente, deve recomeçar o estudo desde lá do prefácio do livro. Então, para dar prosseguimento a esse estudo, está aqui conosco Marta Batista, como sempre. E na técnica, hoje nós temos aqui o prazer de ter o Michel nos dando essa assessoria técnica. Boa noite, Marta. Boa noite, Antônio. Boa noite, amigos ouvintes. Boa noite, Michel. Bem, hoje nós vamos, então, falar sobre a última prece, né, do capítulo 28 da coletânea de preces espíritas, que trata das preces pelos obsidiados. E vamos ver o que Kardec nos oferece no prefácio, nos mostrando, né, a importância dessa prece, porque logicamente ele vai tocar, né, nas questões que tangenciam a obsessão, né, nos falando o que é a obsessão, o nível de gravidade, né, enfim, de que forma ela surge, e aí vamos ver, através dessas informações, o quanto é importante nós orarmos pelos obsidiados. Então vamos lá. Prece pelos obsidiados. Prefácio. A obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Ela apresenta características muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até uma perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então aqui ele explica, né, o que é a obsessão, o processo obsessivo, que é a ação
aquela influência que a gente lê na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, né? Os espíritos influem em vossas vidas, né? Influem, né? De uma forma geral, eles é que dirigem as vossas vidas. Então, essa influência, sendo uma influência muito ostensiva, ela se constitui numa obsessão. E aí, essa ação persistente, né? A gente aí deduz, é bom uma interpretação que a gente possa entender a gravidade de nós, muitas vezes, querermos impor as nossas ideias. Isso, né, o impor uma ideia porque você acha, você julga que ela é correta, ainda que ela seja, né, é uma ação persistente de influenciar alguém com alguma coisa, no caso, uma ideia, né, um pensamento, uma tese. Então, daí nós vimos como é grave essa insistência. Devemos sempre ter como regra o livre-arbítrio, né? Fora disso, você está numa influência nefasta. Então, ele diz que as características são diferentes porque existem 3 tipos de obsessão. Existe a obsessão simples, existe a fascinação e existe a subjugação. Então, a gente vai ver aqui nos livros, né, como elas são, como elas se apresentam e a gravidade delas. Antes de nós irmos a outras obras para nos auxiliarem, vamos ler aqui mais um trechinho quando Kardec diz: ela faz desaparecer, pouco a pouco, todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade psicográfica, ela se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar com a exclusão de todos os outros. Então, daí também já nos auxilia, né, no nosso trabalho mediúnico, quando nós percebemos que, quando houver uma insistência de um determinado espírito, né, de só se manifestar, não permitindo que outros se manifestem, a gente já vê o erro, o equívoco disso. Mas então vamos aqui na Revista Espírita de outubro de 1858, no qual nós temos aqui um texto falando sobre a obsessão, que é Obsedados e Subjugados. O texto é imenso, né, e ele explica tudo sobre a obsessão e os obsedados. Mas ele diz algumas coisas que são bem didáticas para a gente entender acerca da obsessão. Ele explica: a obsessão é a ação quase que permanente de um espírito estranho que leva a pessoa a ser solicitada por uma necessidade incessante de agir desta ou daquela maneira e de fazer isto ou aquilo. Quer dizer, quando a gente estiver com uma ideia fixa, já é para a gente começar a refletir sobre isso, né? Que ideia fixa? É a ideia de fazer o bem, de ajudar o outro? Ah, não, então tá ótimo, não tem problema nenhum. Mas se essa ideia fixa for uma ideia estranha, diferente, você tem que fazer logo uma autoanálise. Peraí, isso é comum, né, no meu quadro de pensamentos, de ideias? Não. Peraí, estranho, eu nunca pensei sobre isso, então tem algo errado, né? E a obsessão, ela é o primeiro grau, né? Ela é simples, mas de qualquer maneira, já se você permitir que ela persista, sem fazer uma crítica, uma autocrítica, é evidente que ela vai se transformar num segundo grau. E aí o segundo grau é a fascinação. E aí diz assim: a fascinação é uma espécie de ilusão produzida, ora pela ação direta de um espírito estranho, ora por seus raciocínios capciosos. E esta ilusão produz um logro sobre as coisas morais, falseia o julgamento e leva a tomar-se o mal pelo bem. Olha, aqui nós nos deparamos com embora não seja o terceiro grau, mas é o pior tipo de obsessão para que você se livre dela. Por quê? Porque ela trabalha na ilusão, através do fluido, né? Produzindo ali um fluido que vai te envolvendo de tal maneira que você fica como que obliterado. Ou seja, quando você tem uma névoa,
né, no teu olhar, e que você não consegue definir direito o que você está vendo ou quem você está vendo, é isso que é o processo da fascinação. E aí é complicado, por quê? Porque como é algo que você não consegue ver, é um processo de ilusão, a pessoa pode te mostrar até um livro, por exemplo, de Kardec, ou um livro de ciência, né, mostrando uma tese científica, e você olha, lê aquilo, mas você está falando algo contrário. E a pessoa diz, viu, olha só o que está escrito, né? Não é bem isso que você falou. E a pessoa não consegue perceber. Quer dizer, isso não, você não conseguir interpretar uma coisa de primeira. Isso é outra coisa. Agora, você insistentemente ler, uma pessoa inteligente, não tem problema nenhum para o entendimento, e você não consegue perceber que aquilo ali é contraditório, já demonstra ali, se for sistematicamente, né, acontecer reiteradamente, já demonstra que há um processo obsessivo. E o terceiro grau da obsessão é a subjugação, que é uma ligação moral que paralisa a vontade de quem a sofre, impelindo a pessoa às mais desarrazoadas ações e, por vezes, as mais contrárias ao seu próprio interesse. Então, ali já temos aí um processo obsessivo, né, por subjugação, influindo na parte material, no corpo, inclusive, não só nas ideias, né, mas também na parte orgânica, na parte física, né, daí pessoas no meio da rua fazerem gestos ou coisas repetidas, estranhas, né, que você olha e você diz, meu Deus, coitado, né, ou coitada dessa pessoa, não está bem, né, está com alguma dificuldade aí no equilíbrio, né, não está em equilíbrio, porque a pessoa faz coisas e o pior é que a pessoa sabe que está fazendo algo estranho, mas não consegue dominar, né, e paralisar aquela vontade. Então, voltando aqui para o Evangelho, Kardec diz que, ele acabou de dizer, que atua também, né, e faz com que a pessoa, na parte física, perca a capacidade ou as faculdades mediúnicas, né? E algo que a gente se preocupa, porque, logicamente, você tem a mediunidade como uma forma de você poder auxiliar os espíritos, né? E se auxiliar através das orientações que chegam, doutrinárias. Então, à medida que você perde aquela capacidade, você perde uma das tuas faculdades de fazer o bem, não só ao próximo, como a você mesmo, né? E se você é uma pessoa atuante numa reunião mediúnica, a reunião já está contando com menos um, né? E ele segue, os maus espíritos existem em grande número em torno da Terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação maléfica faz parte dos flagelos aos quais a humanidade terrestre está exposta. Então, aqui a gente já percebe que é um flagelo, né? E ele vai dizer que nós temos que entender a obsessão como prova ou expiação. E é uma realidade do nosso estágio, ou seja, do estágio do planeta Terra. Porque como é um planeta de espíritos inferiores, logicamente os espíritos, quando desencarnam e vão para a erraticidade, eles vão ficar ao redor da Terra, pululando ali. E quem são os espíritos que vão estar em torno da Terra? Os grandes espíritos, os mais evoluídos? Não, são aqueles que acabaram de deixar a Terra, ou seja, espíritos com pouca evolução. Então, lógico, a gente não pode estranhar isso. A obsessão, assim como as doenças e todas as tribulações da vida, devem ser consideradas como uma prova ou uma expiação e aceitas como tal. Então, vou fazer uma pausazinha e depois nós continuamos aqui com o processo da obsessão. Então, retomando, né, Kardec segue dizendo, assim como as doenças são o resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que permite o acesso a um mau espírito. A uma causa física se opõe uma força física. A uma causa moral é preciso opor-se uma causa moral. Para nos preservarmos da doença,
fortificamos o corpo. Para nos garantirmos contra a obsessão, é preciso fortificar a alma. Daí a necessidade de o obsidiado trabalhar pelo seu próprio aperfeiçoamento, o que na maioria das vezes é suficiente para libertá-lo do obsessor. Então aqui ele está falando das obsessões simples, né? Nas obsessões simples, o obsidiado ele percebe, né? Ele mesmo faz, ele sendo espírita, ele mesmo detecta o seu processo obsessivo. Porque ele vai fazer uma autocrítica, ele vai fazer um questionamento e vai começar a pensar, peraí, essas ideias falando sobre isso aqui, engraçado, isso não é pertinente, né, nos meus pensamentos, né? Eu não costumo pensar sobre essas coisas, que estranho. Se aquilo surgiu uma única vez, bom, tudo bem. Né? Surgiu, você afastou a ideia estranha, né, bizarra e pronto. Mas se aquilo começar a aparecer reiteradamente para você, evidente que ali tem um sinal de que algo está estranho. E aí cabe a você, né, sabendo de todas, tendo todas essas informações, começar a agir, né? Começar a agir fazendo o quê? Um trabalho de auto-renovação. Porque só através dessa renovação moral é que você vai conseguir se livrar desse processo obsessivo. Como ele diz aqui, uma causa física se opõe a uma força física, assim como uma causa moral se opõe a uma força moral. Então, para que você se liberte daquele processo, é preciso que você faça, né, uma renovação. Por quê? A grande pergunta é, o que atrai a obsessão, o obsessor ou os obsessores, né? O que atrai? A causa que levou esse obsessor a te perseguir, tudo bem, pode ser do passado, ideia de vingança, né? De que ele foi um inimigo teu no passado, etc, etc. Mas o que gerou a possibilidade dele te localizar vibratoriamente? Porque é assim que os espíritos, né, se reconhecem. Ele vibratoriamente te localizou através de um calcanhar de Aquiles que você tem. E esse equívoco que você tem, essa fraqueza moral que você tem, fez com que esse espírito, né, te percebesse. Te percebendo, ele viu, constatou que era um espírito com o qual ele teve problemas no passado, etc. Então, é justamente a causa moral que está fazendo com que esse espírito te localize. E de que maneira que ele vai, né, desaparecer e parar de te perseguir? Só se houver uma mudança moral. Então, por isso que o Espiritismo explica que não existe fórmulas, né, cabalísticas, que não existe o exorcismo, nada disso funciona. A única coisa que vai funcionar é uma mudança individual, né, da pessoa, mudando moralmente. E aí o espírito vai, puxa, mas espera aí, né, a fulana, a Marta, foi minha inimiga há 2, 3, 10 vidas atrás, mas poxa, ela está diferente agora, é uma pessoa que faz o bem, procura fazer o bem, né, pensar o bem, querer o bem do próximo, então há uma mudança. Aí a gente vai perceber que a autoridade, só a autoridade moral, é que tem o poder de afastar um espírito causador de obsessão. Só a autoridade moral, né? Não adianta nada, palavras, nada disso. Só a autoridade moral, ou seja, a transformação. E segue dizendo aqui, o auxílio torna-se necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão. Quer dizer, são os casos em que há ali uma necessidade de uma intervenção auxiliar para que a obsessão seja desconstruída, né? No processo de obsessão simples, tudo bem, é possível você tranquilamente, com preces e mudança moral, comportamental, você paralisar o processo. Agora, quando é a subjugação ou a possessão, aí só mesmo com o auxílio, né, de preces de terceiros, ou seja, um trabalho mediúnico para que aquilo seja um trabalho espiritual, para que aquilo se dissolva. E segue dizendo aqui, a obsessão
é quase sempre o resultado de uma vingança exercida por um espírito que, na maior parte das vezes, tem sua origem nas relações que o obsidiado teve com o obsessor em uma existência precedente. Ver o capítulo 10, item 6, e capítulo 12, itens 5 e 6. Quer dizer, então, ele nos recomenda que a gente vá ao capítulo que trata, né, sobretudo 12, que trata do amar os vossos inimigos, né, nos quais, esses 2 capítulos, nos mostram qual é o processo, né, quando ele fala dos inimigos desencarnados, enfim, ele nos mostra todo o processo para que você entenda. Então, o espírito continua, ele vai, morre, falece, né, volta ao mundo espiritual e continua com as suas ideias de vingança. Quer dizer, as ideias de vingança, né, a morte não mata, né, a raiva, nem o ódio e nem as ideias de vingança. Então, o que a gente precisa é estar perdoando sempre para que todo o processo se desconstrua por si mesmo. Então é importante que a gente lembre disso. O perdão é fundamental nessa hora. A obsessão, como nós já vimos, né, é resultado de uma vingança, e ele segue. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado está como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Daí a importância de uma pessoa obsidiada ir às reuniões, ouvir as palestras, para que ele tenha consciência de como ele vai se renovar, vai se transformar, e para que esses fluidos, né, danosos possam ser desmanchados, desconstruídos através dos passes. É fundamental. Passe, né, a água fluidificada, ou água magnetizada, melhor dizendo, e as reuniões, as palestras. Não adianta você botar o nome, não, vou botar o nome do fulano no trabalho de desobsessão, ótimo, excelente. Mas, paralelo a isso, o fulano precisa ouvir as palestras, porque é a partir daquelas palestras que ele vai começar a perceber o que ele precisa desconstruir nele. E ele segue dizendo: é desse fluido que é preciso libertá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser repelido por um outro fluido mau. Por uma ação idêntica à exercida pelo médium, curador, nos casos de doença, é preciso expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor, que produz, de alguma forma, o efeito de um reativo. Essa é a ação mecânica que não é suficiente. É preciso também e principalmente agir sobre o ser inteligente, como eu acabei de falar agora, né? Com o qual é necessário ter o direito de falar com a autoridade. E esta autoridade é concedida apenas pela superioridade moral. Como nós falamos agora, é a única forma, né, a autoridade. Então, aquele que é o educador do espírito, né, ele precisa ter essa consciência de que ele acima, ou ela, acima de qualquer coisa, ele precisa se transformar para que na hora que ele tiver que conversar com um determinado espírito que está obsediando o fulano, que ele possa ter aquela autoridade para agir e o espírito então se sentir tocado, né? Não basta o intelecto, é preciso uma autoridade moral. E ele diz: isso, porém, ainda não é tudo. Para assegurar a libertação, torna-se necessário levar o espírito perverso a renunciar aos seus maus desejos, fazer nascer nele o arrependimento e o desejo de praticar o bem, com a ajuda de instruções habilmente dirigidas, nas evocações particulares, feitas com vistas à sua educação moral. Pode-se, então, ter a dupla satisfação de livrar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. Então, olha a importância, né, de nós, para atuarmos na doutrina, não basta saber, é preciso saber e também usar aquele conhecimento para uma autotransformação. Num trabalho desse, de desobsessão, então, nem se fala. É fundamental, até porque o espírito nem vai ouvir se você não tiver um mínimo de autoridade moral.
A tarefa torna-se mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a situação, colabora com sua vontade e prece. O mesmo não ocorre quando ele, seduzido pelo espírito enganador, se ilude sobre as qualidades daquele que o domina e sente-se feliz no erro, onde o obsessor o lança. Então, longe de ajudar, ele recusa toda assistência. É o caso da fascinação. Daí nós dizermos, e Kardec dizer, que a fascinação, embora seja o 2º grau, é o pior tipo de obsessão para ser desfeita, porque o espírito fica tão envolto aquele fluido pernicioso que ele não consegue sequer ver que aquele que o obsidia tem as piores intenções. Então isso é terrível, né? Ele acredita piamente naquele espírito. Então como é que você vai fazê-lo modificar o seu pensamento? E ele segue. É o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde que a subjugação, mais violenta. E ele recomenda que a gente vá ao Livro dos Médiuns, no capítulo 23, quando ele trata, no Livro dos Médiuns, aliás, a obsessão é tratada em todas as obras da codificação. E, sobretudo, na Gênese, que é a última obra da codificação, o tema ganha, assim, um teor profundíssimo. Eu recomendo que todos vão ali para estudar. E, finalmente, ele diz, em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar no esclarecimento do espírito obsessor. Não é mesmo, Antônio? Como sempre, nós estamos reiteradamente falando nisso, na prece, né, Marta? Nós vamos ficando por aqui, desejando a todos muito boa noite e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.